Bom dia, nono ano. A nossa aula de hoje será sobre a distribuição da população economicamente ativa na Europa, página 48 da apostila. Peço para que vocês peguem a apostila e o marca-texto para ir grifando o que acharem necessário. Então, o que é uma população economicamente ativa? A população economicamente ativa é aquela que está inserida no mercado de trabalho ou que esteja procurando um emprego. Então, se está trabalhando ou está procurando um emprego, é considerada como população economicamente ativa. Quanto maior é as pessoas ativas no mercado de trabalho, maior serão as riquezas daquele local, daquela região, o país. Então, a gente olha o nível de desenvolvimento de um país se tem uma população economicamente ativa grandiosa. Então, aqui nós temos a população economicamente ativa dividida por setores da economia no mundo. Então, primeiro, setor primário, que é o que está colorido de verde. O setor primário é aquele setor que depende das atividades agropecuária e extrativista. Então, depende do campo, da terra para gerar um emprego. Depois, o setor secundário, que é o que está colorido de azul aí. O setor secundário é aquele setor voltado para as indústrias. Nós sabemos que o Brasil se industrializou tardiamente. O Brasil só se industrializou quando, durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha como conseguir seus produtos, fazendo com que o Brasil produzisse, começasse o seu setor industrial. Então, em meio à Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi forçado, porque não tinha como comercializar e comprar da Europa, sendo que a Europa estava passando por dificuldades, por crise devido à Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós temos os gráficos. Voltando, o setor terciário, que é o que está colorido de vermelho, é aquele aonde vai ser a prestação de serviços, por exemplo, médicos, comércios, dentistas. Então, se tem prestação de serviço, é o setor terciário. Então, aqui vem a distribuição pelos continentes da sua população economicamente ativa devido aos setores. Então, tem aí a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, a América Latina, que entra no nosso, aonde a gente vê que a metade da população economicamente ativa está no setor terciário. Então, logo abaixo vem um exercício falando aí, comentando a respeito dessa população dividida por setores econômicos. Eu vou pedir para que vocês façam. Depois já vem um texto falando a questão do desemprego na Europa. Eu vou pedir para vocês lerem aí também, porque a gente sabe que a zona do euro e a taxa de desemprego na Europa, zona do euro, nós vimos que há alguns países que adotam essa moeda. Então, o que aconteceu ali? Nós sabemos que a população da Europa é uma população que está envelhecendo, tanto é que é um problema para a Europa, que terá que ser corrigido agora nas próximas décadas, porque aí falta mão de obra. Faltou mão de obra com essa queda, com essa população envelhecendo. O que aconteceu com a Europa? Teve muitos estrangeiros que foram para a Europa justamente por conta dessa queda na mão de obra, precisou de mão de obra vindas de outros lugares. O que fez com que tivesse um grande número de imigrantes entrando na Europa. Nós veremos mais para frente. E também tem a questão do desemprego, principalmente entre os jovens, né? Na Europa, onde a questão da desqualificação ou às vezes muita instrução e aí não tem um emprego propício para aquilo, causando aquele desemprego. Depois vocês acompanham aí os movimentos migratórios. Os movimentos migratórios, aqui nós podemos observar, aqui está mostrando o quê?
os fluxos vindo para o continente europeu, onde a gente vê aqui a América Latina, olha como que a nossa setinha está bem grossinha, até mesmo que na própria Europa, mudando de lugar, migrando de um lugar para o outro. Então, este desenho vem mostrando da onde a Europa está recebendo o seu fluxo de imigração. E depois temos charges para vocês verem aí a questão da imigração. Então, o que é imigrar e emigrar? Imigrar é aquele que entra em outro país. E emigrar é aquele que sai, por exemplo, eu saio daqui do Brasil e vou trabalhar na Europa. Então, eu estou saindo do meu país para ir para outro país. Isso é imigração. Quando eu entro lá, eu já sou imigrante, porque eu entrei naquele país, tá? Então, essa é a diferença da imigração e emigração. Então, aqui tem a charge para vocês estarem analisando quanto à questão da imigração na Europa. Vem textos também falando sobre imigração e vem falando aqui sobre xenofobia. O que é xenofobia? É a aversão de estrangeiro, é aquele medo, aquela hostilidade que tem contra uma pessoa, contra estrangeiros que entrou no país. Que nem eu citei exemplo, eu saindo do Brasil e indo para a Europa. Quando eu chego lá, eu vou receber a hostilidade dos europeus. Isso é xenofobia. O que é hostilidade? Aquele medo, aquela rejeição direcionado por eu não fazer parte de lá e estar vivendo naquele local. Isso é xenofobia, tá? Depois, tem aí mostrando a questão da imigração, os motivos, o acesso dos imigrantes, por onde que eles vêm, principalmente na Europa, vem muito ali pelo mar Mediterrâneo, que vocês podem observar aí nesse mapa. Então, este mapa nada mais é do que a questão da imigração, um motivo de preocupação de alguns países europeus quanto à taxa de imigrantes no seu país, tá? Então, aí vocês vão analisar também. Aí, logo em seguida, vem a questão do refugiado. Então, o que é um refugiado? O refugiado é diferente de imigrante? Sim ou não? Lógico, porque o refugiado são aquelas pessoas que escaparam do seu país, foram forçados a sair do seu país por algum conflito, por alguma ameaça, diferente do migrante, porque o migrante, às vezes, ele vai mudar de um local para o outro por questão de falta de emprego, busca de qualidade de vida. Já o refugiado não, são pessoas que deixaram seu país, escaparam do seu país devido a ameaças, conflitos. Aí esse refugiado, ele pede asilo, proteção em outro país, quando ele entra neste outro país. Então, tem diferença aqui, ó. Refugiados são pessoas que escaparam de conflitos ou perseguições, então de ameaças. Quanto a questão do imigrante, o imigrante tem logo abaixo aqui, também deve estar de negrito, deixa eu ver. Tá. E os migrantes, eles escolhem deslocar, por causa, às vezes, de uma ameaça direta, ou perseguição, ou até mesmo buscar melhorar a vida. Agora, o refugiado, ele não está buscando melhorar a vida, ele está buscando proteger a sua vida, tá? Então, essa é a diferença do migrante e do refugiado. O migrante, ele não necessariamente depende de uma ameaça, pode ser também, mas geralmente ele busca melhoria na qualidade de vida. O refugiado não, ele preserva a sua vida. Então, aí depois vem a questão... Vem a questão da imigração e dos refugiados aqui. Vem mostrando a evolução da imigração na Europa. Então, como que
Questão da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Foram protestos no continente africano, ali que pega a questão do Oriente Médio também, aonde muitos deixaram o Oriente Médio, ali a Síria, a Palestina, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, aquelas regiões, e vieram para a Europa. Olha como ela caiu de 2003 a 2006, depois começou a subir de novo depois da eclosão aqui da Primavera Árabe. Então aqui este gráfico vem mostrando a questão da evolução, principalmente após a Primavera Árabe, tá? O protesto contra a corrupção ali no Oriente Médio. Depois nós temos aqui a questão dos principais refugiados aqui, ó, na Europa, e de onde eles estão vindo, por exemplo, do Afeganistão, do Paquistão, da Nigéria, e vão rumo à Europa. Então nós sabemos que em 2016 foram milhares de refugiados entrando na União Europeia. Aqui são os países europeus que mais receberam pedidos de asilo em 2016. Vocês podem estar observando aí também neste gráfico, certo? E depois vem aqui mostrando as principais rotas, da onde que ele sai. Pode ver que o movimento maior é aqui no Mar Mediterrâneo, aí mostrando as rotas marítimas, as rotas terrestres, mas tudo rumo à Europa, certo? Principalmente a partir aí da Primavera Árabe que eu tinha falado. Depois, então, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios. Tem exercício na página 48, tem a tarefa número 5, depois tem aquele exercício da charge com o mapinha, com a tabelinha dos imigrantes, na página 51. Depois já tem esse exercício da página 57 e a tarefa 6. Então, tarefa 5 e 6 e o exercício até a página 57. Peço para que vocês acessem a plataforma também do Objetivo para assistir as videoaulas que tem lá. E lá também vocês encontram a questão da correção, tem um vídeo com a correção dos exercícios. Assista até o final que vocês vão ver toda essa correção. Na dúvida, pode me chamar no particular, no privado, e aguardo a resposta também no particular, foto de todo o exercício. Pode me entregar até as 2 horas da tarde, tá? E assistir também a correção, e qualquer coisa me chama. Abraços, fiquem com Deus.